Pronto. Pronto, agora deu. Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o professor Arnaldo Aguiar, sou administrador, empreendedor e trabalho na Uninasal, no curso de administração, com as disciplinas de trabalhabilidade, algumas disciplinas também voltadas para o empreendedorismo. Também sou docente do curso de pós-graduação, do MBA. E estou aqui com a Elaine para poder falar um pouco a respeito dessa situação que a gente está passando agora. Toda a população mundial está passando por alguns problemas que nunca tinham sido se manifestado, né? A gente nunca tinha passado por algo nesse nível. E Elaine, se apresente e vamos começar, né? Tá. Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente na live. Estou muito feliz e quero agradecer a Nassau pelo convite e agradecer a todos por estarem aqui entrando agora na live, né? É interessante isso que você acabou de falar, sobre a gente falar um pouco sobre a pandemia, realmente, e por que é interessante essa live sobre estratégias de marketing, né, professor? Pois essa situação toda, né, que a gente se depara hoje, todo mundo foi pego de surpresa, mesmo a gente já tendo ouvido que lá na China, ainda ano passado, as coisas não estavam bem, que estava sendo problemas muito grandes estavam começando a acontecer por lá, a gente ficava com a sensação de que, não, isso é só para lá, isso não vai acontecer, isso não vai nos atingir, não vai acontecer aqui. De repente, chegou mais perto pela Europa, os Estados Unidos começaram a apresentar algumas situações e aí, de repente, o Brasil se deparou com essa situação e todo mundo, ainda tendo sido uma tragédia praticamente anunciada, né, nessa antecedência, foi pego de surpresa. E agora a gente está se adaptando, é uma realidade que já nos acomete há um mês e meio, e agora nós estamos nos adaptando. Algumas empresas já se ajustaram relativamente a essa nova realidade e outras ainda estão se adaptando. Dá para citar o exemplo da Uninasal, que numa segunda-feira, eu lembro bem, nós tivemos a informação que não haveria mais as aulas de modo presencial, seriam suspensas as aulas, e na quarta-feira já nos foi dado todo o prospecto de como nós agiríamos através do modo remoto, né, as aulas de forma remota. E aí nós fomos treinados, recebemos toda a capacitação, tivemos um intenso treinamento, e na semana seguinte, com um intervalo muito curto, nós já estávamos reagindo a essa situação. Queria que você falasse, Elaine, um pouco de como é que foi no Itaú essa situação, como é que foi acolhida e como foram os passos até chegar na atual forma de trabalho que vocês estão. Tá. Primeiro eu vou falar também um pouco sobre a questão da pandemia, né, que a gente está num momento muito delicado, né, onde a gente está priorizando vidas. E o isolamento social acabou sendo uma medida de prevenção, para que o contágio ele não seja acelerado. E por conta disso, alguns hábitos foram mudados, né? A gente mudou alguns costumes, algumas coisas que a gente fazia antes não faz mais. A gente já não pode ir no shopping, já não pode estar viajando nesse período, então a gente está mais em casa. O fato da gente estar mais em casa, até trabalhando no home office, fez com que a gente buscasse mais os meios eletrônicos, os meios digitais, a internet, para estar passando esse tempo enquanto a gente está em casa meio ocioso. Mas aí a pergunta que você me fala, na verdade, vou já responder, mas o fato da gente estar tão digital e vendo essa mudança toda de costume, de hábito que a gente está tendo, né, que é um novo normal, como a gente estava conversando ontem, as empresas estão se adaptando a isso, né? Então, tornando-se mais digital. A gente está mais digital, na verdade, né?
A digitalização, ela tomou de conta hoje. Tanto que na Nassau, as aulas estão sendo pela EAD. Coisas que eram poucas matérias, hoje já são muitas. Então, no Itaú não foi diferente, né? Ele começou a priorizar, a fazer campanhas para que o cliente use o app, o aplicativo, tanto que ele abriu muitas funcionalidades que antes a gente só podia fazer se fosse diretamente no banco. E hoje, pelo aplicativo, você já faz muita coisa, quer dizer, só vai na agência num caso extremo, né? E então, é assim, realmente a gente foi pego de surpresa. E como uma empresa grande, que é o Itaú, e é um caso novo, né? A gente nunca tinha vivido isso até então, todos os dias é uma estratégia nova, né? Um dia a gente é para fazer isso, no outro dia já muda totalmente. Então, até porque é um momento de incertezas, né? Nesse cenário, a gente não tem certeza de nada, né? A gente só sabe que vai testando até dar certo. E vai se adaptando, que é esse que é a palavra-chave do momento. É se adaptar a esse momento. E aí, Elaine, é importante que algumas coisas fiquem sempre como norte para essas ações, né? Por exemplo, quando a gente vai criar essas estratégias, é importante que a gente tenha em mente qual é o objetivo da empresa, qual é a missão da empresa. E dentro dessa missão da empresa, todas as ações serem traçadas, porque se você vai traçar alguma atitude, alguma ação, alguma estratégia fora da missão da empresa, fora dos valores estabelecidos lá na elaboração da empresa, isso pode gerar situações desagradáveis, até prejuízos grandes, porque vai se entrar em uma seara que não conhece, né? Então, que a gente se permita viver o novo, mas que a gente vá também com cautela e respeitando também os limites da instituição, não é isso? Sim, sim. E no Banco Itaú, falando mais sobre ele, nesse momento, ele tem se preocupado mais com a responsabilidade social, né? Tanto que a gente vê o tanto que ele doou de dinheiro, ou na compra de máscara, ou o que seja, se preocupando com esse fato de que a gente vai passar por isso, estamos unidos e vamos buscar passar por isso sem nenhum prejuízo a ambos, até porque a gente é um ciclo que cada um depende do outro, né? Eu dependo da empresa. Então, entende-se que se a empresa não tiver um cuidado com todo o cenário, todos vamos perder. Se eles não passarem, por exemplo, né, tiver uma demissão em massa, que é isso que o Itaú não quer, eles têm uma preocupação muito grande em termos de funcionário, em termos de clientes, né? A gente está o tempo todo cuidando, tem álcool gel, está limpando os equipamentos. Então, para quê? Para que se tenha um cuidado com o cliente, conosco, e que a gente passe por isso sem maiores prejuízos. Pois é, e aí a gente, quando eu falei a respeito da ideia de a gente respeitar a missão, eu lembrei, na verdade, do meu primeiro trabalho, sabe? Isso, alguns anos atrás, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhei numa drogaria. E lá a gente, isso ainda no século passado, imagina, e lá a gente tinha, o nome da drogaria é muito sugestivo, Telesaúde Drogaria. E o principal propósito é já fazer esse contato indo na casa do cliente, né? O que hoje a gente chama, dentro da moda, aí, dentro da globalização, de delivery, essa entrega delivery. E a gente percebe isso em 98, quando eu entrei na faculdade, já passam-se 22 anos. E ainda hoje, hoje, na verdade, é a grande saída para uma boa parte do comércio, né? Tanto para a área da farmácia, porque você passa nas ruas que tem farmácia, e muitas vezes tem uma fila do lado de fora, porque está limitado o acesso. E se você faz o contato por delivery, você tem uma possibilidade muito maior de atender todos os seus clientes. Então, é uma saída bem interessante o delivery, e se você já exercitava isso antes, você já tem um know-how
a respeito. Se ainda não, é uma oportunidade para ingressar nisso, né? O que, é que você pode falar sobre? Pronto. É interessante você falar nisso, porque muitas empresas ainda não olharam o mercado digital até então como algo primordial, né? Muitos só se preocupam com o lado físico, né? Física, a loja física. E hoje, mais do que nunca, entende-se que a pandemia ela não vai acabar daqui 15 dias. A quarentena, a gente não tem noção de quando que vai acabar. Então, a ideia é de que as empresas foquem realmente nesse mundo digital, numa plataforma digital. E é isso que você está falando. Você sair de casa, você vai ter que ir na loja física, você vai ter que esperar do lado de fora. Só vai entrar no banco, por exemplo, só é de 5 e 5. Então, você vai ficar com aquele receio, um certo medo de pegar ou transmitir, ou não seja, se uma pessoa estiver com corona, para outra pessoa. Então, por isso é importante, nesse momento, sim, focar em estratégias, como o delivery, para evitar que a pessoa saia de casa. E o fato da tecnologia, hoje, né, vai auxiliar bastante em relação a isso, que é o que vê. As empresas, tanto que nota hoje que até o número de compras e vendas pelo online se tornou enorme nesses meses, né? Que é o de pandemia. E é como você está falando, assim, o delivery ele vai ajudar e muito nesse momento de crise de pandemia. Mas não E só lembrando isso, também, professor, ela, que a gente deve focar, né? Nesse momento existem várias outras estratégias que podem ajudar um empreendedor a passar por esse momento a qual o cliente não pode se dirigir da casa dele e ir até a loja para fazer a compra ou o serviço que ele queira adquirir naquele momento. perfeito. Lembrando também que é um momento que as empresas podem e até devem usar para reforçar suas marcas, né? Eu estava observando algumas ações de empresários amigos meus e vendo, por exemplo, o Daniel da Casa de Caboclo, uma pousada lá da Ilha das Canárias, para reforçar a ação dele no mercado regional, né? Porque a Casa de Caboclo tem uma parte muito grande dos seus clientes de europeus. Mas como essas viagens estão restritas a cada vez mais, ele está resolvendo, e resolveu, na verdade, estrategicamente, fidelizar mais, se aproximar mais da clientela local. E dispôs o cardápio dele e toda a estrutura para viabilizar a entrega aqui em Parnaíba. Então, se você deseja, por exemplo, uma refeição no nível Casa de Caboclos, você faz o contato lá pelo Instagram e observe, eles preparam lá na Ilha das Canárias, atravessa o rio de lancha, faz o tráfego de lancha, depois ele pega o carro e vem e traz até a sua casa. Todo esse esforço para poder reforçar a marca com o cliente, para poder aproximar o cliente local da marca, da empresa, que esse é o grande propósito do marketing, né? Fazer essa ligação cada vez mais próxima entre empresa e cliente. Sim, e nesse momento, principalmente, que as pessoas estão muito sensíveis, né? A gente está buscando muito o cuidar, um olhar com o outro. Eu acho que quando a empresa se torna mais humana, ela consegue fidelizar mais aquele cliente, tá? Mas nesse momento, no momento que estamos, o ideal é que realmente os empresários e as empresas, ela foquem nesse primeiro momento, atrair e manter aqueles que já tem. E é como você está falando, como que ele vai manter? E aí a Casa de Caboclo, você acabou de dar a ideia. E continua oferecendo seus serviços como delivery, né? Você sai de longe para poder estar entregando para o cliente que aquele valor que ele quer, aquela comida gostosa naquele momento. Então, esse sim é o sentimento que as empresas têm que fazer, têm que mostrar para o cliente, tá? E não só assim mostrar isso com o delivery ou estando funcionando, mas o fato que poderia colocar como até uma estratégia
quando ele for entregar, mandar uma mensagem também seria ideal. E aí esse cliente reposta, porque ele vai se sentir, nossa, que bom, né? Nesse momento, eu não estou podendo ir na minha casa, eu estou sentindo aquele acolhimento do restaurante que eu tanto gosto de frequentar. Então, a ideia seria Sim. por aí. Tá? E aí, quando você fala a respeito... Desculpa, você ia falando. Não, eu ia falar. E aí é importante, além de não fechar, né? Trabalhar-se a mídia digital, principalmente em redes sociais, que é onde a maioria das pessoas estão, né? Procurar colocar lives, stories, como a gente está fazendo, a Nassau está fazendo, procurando saber. Vamos focar ainda na Casa de Caboclo, né? Por exemplo, de que maneira eles estão produzindo, fazendo o almoço, com que cuidado estão tendo para não contaminar, né? Então, isso seria importante, usar o IGTV lá, que hoje as pessoas estão procurando muito vídeos e curtos, porque a gente geralmente não tem tempo, mas o ideal, agora tem, né? Mas seria muito legal ela também aproveitar e fazer esse tipo de vídeo focado também na pandemia, né? Que tipo de cuidados eles estão tendo com nós, clientes, naquele momento, tá? Beleza. E aí, a respeito dessas mensagens, eu lembrei das ações de um outro amigo e também ex-aluno nosso, que é o Cairon Ferraz, da Ótica Ferraz. Eu conversando com ele durante a semana, ele perguntei sobre como é que estava sendo, como é que estavam as ações da ótica, né? Eu tenho um conglomerado de óticas no Piauí todo e também a ótica brasileira. E ele falando que tem cidades menores que, por exemplo, só são 2 óticas. A prefeitura entrou em acordo e aquelas 2 óticas são apenas as únicas do ramo na cidade, funcionariam num horário específico, de 8 a meio-dia, por exemplo. Mas em Parnaíba, como tem um número grande de óticas, ainda continua funcionando de forma bem mais restrita. E aí eu perguntei, mas está fechado? Não está funcionando? A gente está funcionando assim. Porque é como se fosse a ideia de farmácia, né? O médico prescreve e a pessoa precisa daquilo para a saúde. Sim. O cliente entra em contato pelo WhatsApp, agenda um horário, eles estão funcionando de portas fechadas, e aí naquele horário combinado, a pessoa pode entrar e faz a sua compra, ou o conserto dos seus óculos, uma limpeza, aquilo que é a necessidade do cliente. Então, eu achei interessante essa alternativa dele. Fora isso, paralelo a essa ação, que fideliza o cliente, que aproxima o cliente, que gira, né, que faz movimentar ainda algum comércio, alguma receita para a empresa, eles estão trabalhando com posts informativos, com posts educacionais sobre esse tempo, falando sobre a higienização dos óculos, como proceder da melhor forma, falando, inclusive, que álcool atrapalha a lente de óculos e que não passe, por favor. E tantas outras ações que eles têm feito e vão agregando a nossa cultura, né? A gente pega uma ideia de um, pega a ideia de outro e vai ajustando. Esse é o grande barato de a gente trabalhar essas informações. Sim, você focou numa outra estratégia excelente, que é o marketing de conteúdo, né? É como você acabou de colocar informações relevantes, as pessoas querem saber, buscam, embora estejam muito na mídia sobre o coronavírus, mas é importante que aquela empresa a qual a gente se identifique, que a gente confie, também fale mais. Então, ela acaba associando o que ela vende ao coronavírus, né? E não necessariamente só focar na venda, porque se a empresa só focar na venda, né, aí o cliente pode entender ou pode interpretar de uma mal maneira, né? Então, é como você está dizendo, você botar um conteúdo excelente como esse, equilibrando a venda, marketing, e um conteúdo falando sobre a pandemia, o coronavírus, é super interessante, tá? E você falou também sobre de estar trabalhando em conjunto do delivery, né? E voltando nesse assunto,
que é importante é o que e você acabou de falar, todo mundo está fazendo, né? Mas o ideal, realmente, é que a gente copie o próximo. Nessa hora, não tem essa questão de sermos concorrentes, né? A gente tem que ser unido. E se algum concorrente está tendo uma ideia legal, não custa nada você pegar e fazer ou aprimorar no seu comércio, né? É verdade. Inclusive, Elaine, eu fui na barbearia um dia desses e conversando com o meu barbeiro, ele falando que, olha, Arnaldo, eu trabalho há 68 anos, ele tem de profissão, não é de idade, não. Ele tem 68 anos de profissão, ele vai fazer agora 80 anos de vida. E ele dizendo, eu trabalho há 68 anos, inclusive ele já foi até na faculdade dar uma palestra para algumas turmas, fez muito sucesso lá, porque ele é muito espontâneo. E ele falando, olha, eu tenho 68 anos de profissão, trabalho todos os dias aqui na roda dessa cadeira, ele tem um vocabulário bem peculiar, e eu nunca passei por uma situação de ter tão pouco movimento. As pessoas estão ligando, fazem o agendamento, alguns ainda passam aqui arriscando o atendimento, mas muitas vezes isso acontece de forma muito escalonada. Um cliente, 2 num turno que eu atendo, e diminuiu muito o fluxo de clientes. Mas eu continuo aqui porque os clientes precisam saber que eu estou à disposição dele. Até porque, assim, enquanto não houver uma vacina, enquanto não passar o pico que a gente sempre espera, né, desse pico, o pico agora para maio, o pico é para junho, então é um momento de incerteza e a gente não sabe como que a gente vai voltar para o normal, é isso que você está falando, assim, estar disponível para o cliente. Né? Mais do que nunca, é a hora da gente fidelizar e se colocar e ter empatia com o nosso cliente, tá? Então, assim, como sugestão também eu tenho nesse momento, a gente já falou sobre delivery, né? Recapitulando, que isso é ideal. A gente falou de lives para fazer, colocar marketing de conteúdos bons que falam sobre o seu produto e sobre o coronavírus. É ideal que você planeje também, faça um bom planejamento daquilo que você... É como ele está dizendo, ele está lá esperando. Mas será que se ele estivesse traçando planos, né, o que eu posso fazer para estar ganhando um dinheirinho que não está vendo, já que o meu público está menor? Então, ele poderia estar colocando isso num papel, já, para não perder, mesmo que seja uma venda pequena. E aí eu estava conversando com uma amiga exatamente sobre isso, né? Ela dizendo, Elaine, eu estou abrindo a minha loja pela manhã e estou vindo, os clientes estão me procurando. Então, assim, quem quiser comprar, vai comprar. Claro que as vendas são maiores em relação aos produtos, aqueles essenciais, né? Álcool em gel, máscara, alimentos. Mas claro que existe um público ainda que está trabalhando como nós, assalariados, e que a gente ainda vai procurar um fornecedor para comprar alguma coisa, mesmo que não seja um produto essencial. Então, a ideia é que os empresários realmente estejam disponíveis a esses clientes, né? Seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou a maneira que a empresa esteja mais perto com os seus clientes. E também ver produtos que estejam mais adequados à atual situação, né? Como você falou. O que é que vende mais? Está vendendo mais álcool em gel, está vendendo mais máscara. E aí eu lembrei também de um buffet de um outro amigo, que é um buffet infantil. E buffets hoje, infelizmente, não tem quem faça festa, né? Está proibido, inclusive, fazer festa. E a alternativa que eles encontraram foi vender gesso para as crianças fazerem as suas tarefas em casa. E aí eles vendem um kit de 5 peças, mais tinta, mais pincel, por um preço bem acessível, R$8, R$10, alguma coisa assim. E está vendendo demais. Outro dia ele colocou uma foto num grupo em comum que nós participamos,
e tinha uma mesa gigantesca, cheia de peças da produção do dia. Então, usando criatividade e ainda dentro daquele público que você tem, e aí por isso eu reforço mais uma vez a necessidade de se manter fiel à missão da instituição, né? Se manter fiel ao seu público-alvo. E assim a gente consegue alternativas para reforçar a marca, para se aproximar do cliente, para entender que esse momento não é um momento de aumentarem as vendas, de estabelecer metas mais audaciosas. Não, esse momento é um momento de calma. Nós estamos numa situação em que ninguém sabe, né? A gente, quando conversava ontem a respeito do planejamento do que falaríamos hoje, a gente viu inclusive algumas expressões para representar esse momento, e é o novo ACDC, né? Antes, em vez de dizer antes de Cristo e depois de Cristo, agora a situação está marcada pelo antes do corona, antes do Covid e depois do Covid. É uma situação que, infelizmente, de fato, vai modificar toda a nossa vida, e a gente vai passando tudo isso, entrar num normal que não é o normal que era antigamente, é um novo normal, é uma nova vida normal que a gente ainda não sabe exatamente. E como o meu amigo Balu está falando aqui, todos vamos nos remodelar para essa nova situação, todos, indistintamente. A igreja está se remodelando, né? Então tudo está passando por isso. Isso. E é interessante que, aí, voltando ao digital, que as empresas que ainda não estão lá se preocupem em estar, né? A gente pode pegar aqui o comércio local em Parnaíba e ver que poucas empresas têm uma plataforma legal, digital, para que a gente possa fazer o nosso pedido, para que a gente possa fazer aquela compra. Então, esse é um momento, até porque não é a primeira crise que vamos passar, né? Virão outras crises, e essa veio para nos ensinar, para nós melhorarmos, né? Então, e aí eu estava até comentando com você sobre uma empresa que tem aqui, que é muito boa, que é Cabeça de Javali. E assim, às vezes você quer uma melhor plataforma digital, não necessariamente. Você precisa ter uma plataforma que cause uma boa experiência para o cliente. E eu achei uma plataforma tão simples de fazer pedido, maravilhosa, e para mim foi super fácil, ágil para fazer aquele pedido. E rapidinho eu recebi também no delivery. Então, assim, é isso que hoje as empresas têm que se preocupar, né, nesse momento. Aquelas que ainda não estão no meio online, mesmo que seja para fortalecer a marca, mas que esteja ali no meio online para que a gente possa fazer nossos pedidos, fazer as comprinhas daquele comércio, daquele local que a gente tanto ama fazer, né? E aí eu estava vendo esses dias também, e a gente pode dar um outro exemplo do Boteco 37, que eu gostei, que no próprio Stories tem arraste para cima e faça seu pedido. Quer dizer, ali é muito fácil. E às vezes a gente não está olhando o feed da própria empresa. Mas quando a gente está olhando os stories, né, a gente pode se interessar, sim, em adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então, facilita muito o nosso dia a dia com o cliente, né? A nós como cliente. Eu acho que nessa hora é isso que a gente quer, facilidade, agilidade, na hora de fazer aquele nosso pedido ou a nossa compra. E o estar dentro do mercado digital é super importante, tá? É como eu acabei de falar, não vai ser a primeira crise, teremos outras crises, e essa veio para nos ensinar, para a gente mudar e ir aprendendo todo dia, porque cada dia é uma situação diferente, né? A gente é um momento de incerteza, a gente ainda não tem nenhuma certeza até que tudo isso passe, né? A gente já passou por algumas situações, algumas crises econômicas, algumas situações assim, mas, de fato, no nível que é essa e na abrangência tão democrática quanto é essa, abalando todos indistintamente, inclusive ninguém no mundo ficando fora dela, não tínhamos passado ainda. E sem querer ser profeta da catástrofe, possivelmente não seja a última, né? E serve para que a gente fique mais alerta, fique mais atento, e serve até para mexer um pouco também com o nosso brio, com a nossa humanidade, com a nossa humildade, e a gente acaba
quando eu ponho a máscara, eu cuido de mim e cuido também do meu próximo. E é importante que a gente entenda e que a gente se coloque nessa postura de responsabilidade com o outro, de responsabilidade, porque quando eu cuido do meu próximo, eu estou também cuidando de mim, né? E quando nós preparávamos a nossa pauta, eu lembro também que você citou o exemplo de uma empresa de lavagem de carros, né? Você pode falar para a gente sobre isso? E aí é uma outra forma de marketing, claro que, como você acabou de falar, as empresas devem se preocupar e têm uma responsabilidade social, mas é interessante também uma forma de marketing e que acaba fortalecendo a empresa ou a marca como um todo, porque nesse momento é aquilo que a gente está buscando, como que as empresas estão cuidando dos seus clientes, como que as empresas estão cuidando dos seus funcionários, né? A gente acaba saindo buscando isso também, né? E é importante a gente saber, e se aquela empresa que a gente ama tanto, tem aquela lealdade, qual está sendo a postura dela no meio dessa pandemia. E aí eu vi que uma empresa de Diamante Car, se eu não me engano, eu estava entrando dentro do meu carro. Então, eu escutei assim, Diamante Car está dando 40 lavagens de carro para os profissionais da saúde de linha de frente. Então, vamos imaginar isso como marketing, tá? São 40 lavagens de carro de pessoas legal, eu achei o máximo, né, na linha de frente. Mas vamos pensar como um dono do negócio e um posterior resultado que ele vai lhe trazer, né? O cara vai ter 40 pessoas que talvez ele nem conhece, nem eram clientes da empresa dele para lavar o carro. Vai conhecer o serviço dele. Eu estou escutando que ele ofereceu 40, cara, que massa, esse cara, essa empresa está tendo uma responsabilidade social, outro ponto. Quarto ponto, quem ganhou a lavagem vai poder falar dela para outras 1000 pessoas, né? E se ele repostar isso nos stories dele, ou seja, também é mais outros clientes que ele vai conseguir conquistar. Então, você vê aí de uma açãozinha... A experiência de gratificação que todos nós estamos tendo agora com os profissionais de saúde, né? E a gente vê eles recebendo um mimo assim, não chega a ser um grande presente, mas um mimo, é muito bom isso, e também serve como um conforto, um alento para todos nós, que temos esse débito de gratidão, né? Com esses profissionais da saúde que estão lá colocando a vida deles para nos atender nossos amigos, nossos irmãos, nossos vizinhos. É uma ação muito valorosa, realmente. E traz muito valor. Sim. E, Elaine, agora a gente pode perceber, fazendo um retrospecto sobre o que a gente já discutiu, a gente fez um panorama geral sobre a situação do corona, a gente falou sobre o objetivo do marketing, que é aproximar a empresa do cliente e cada vez mais fazer com que essa relação seja próxima, que exista cada vez mais essa identificação. A gente citou alguns exemplos locais, a gente não ficou citando exemplos de empresas da Europa, de empresas dos Estados Unidos, que têm movimentos bilionários no ano. Não, a gente citou o Barbeirinho, por exemplo, que está lá todo dia no batente fazendo o seu trabalho. A gente citou o exemplo do pessoal da Ótica Ferraz, do Daniel da Casa de Caboclo, da Nassau também, que é uma empresa que está estabelecida em Parnaíba já há algum tempo e que faz diferença no mercado local, e também do Itaú. Já que a gente entrou nessa linha de falar, de fazer o bem, de ajudar o próximo, de somar para que juntos façamos algo mais e melhor, eu estava vendo algumas notícias, e aí minha esposa me alertou para uma que chamou muito a atenção dela, de uma doação de R$ 1 bilhão que o Itaú fez para o combate do Covid-19 aqui no Brasil. Queria que você falasse a respeito disso, para poder a gente entender como é que funciona isso, cada prefeitura pode ir atrás, como é que é isso, e já parabenizar por essa ação. É um ato de muita hombridade, de muito
brilhantismo e também reforça a relação da instituição com a comunidade, né, com toda a sociedade. Então, esse momento, inclusive, além dessa ação, o Itaú se juntou com mais os bancos que são concorrentes para uma outra ação, né? É o tal da responsabilidade, é a responsabilidade social que hoje as empresas se preocupam, têm se preocupado nesse momento. Né? Acaba colocando de lado aquela concorrência e se priorize, sim, aquilo que a gente tanto tem priorizado, né, ficado em casa, que são para preservar a vida de todos nós, principalmente daqueles mais vulneráveis. Então, o Itaú realmente fez essa ação, que é muito louvável, inclusive, de doar 2 bilhões para um hospital, né, para trabalhar sobre a compra de respiratórios, mais macas, UTIs, tudo para isso em São Paulo, tá? Até porque lá é onde existe um maior contágio, um maior número de pessoas, né, contaminadas no nosso Brasil, lá em São Paulo. Mas é para isso, exatamente. É uma outra forma de marketing. A sua esposa não esqueceu, e nós também não, porque é um número bem expressivo. Além de ter esse cuidado com os clientes, o Itaú também está tendo um cuidado enorme com nós funcionários. Eles compraram máscaras para a gente está usando luvas também. Todos os dias saem informativos de como a gente deve se cuidar, prevenir, né? Está se fazendo rodízio de pessoas, de colaboradores, não está a equipe completa, então é todo um cuidado com a sociedade, uma responsabilidade com nós todos, tá? Tá. Tem uma pergunta que está até aqui na tela ainda. Eu não consigo ver o nome da pessoa, mas ele diz o seguinte, trocando em miúdos aqui a observação dela, ele diz: como alcançar o público que não é afeito a tecnologias? O pessoal que não tem acesso a Instagram, o pessoal que não tem acesso ao Facebook, que não está contemplado por essas novas tecnologias, que não tem tanta afinidade, como é que ela pode se inserir no mercado? Como é que ela pode saber dessas novidades e entrar no mercado? Porque precisa, né? Tem suas demandas ainda. Como esse público pode ser atendido e se fazer incluído nessa nova ordem mundial? É muito difícil você falar isso, mas não é impossível, né? Eu tiro por mim, assim. Antes, eu não tinha, eu era avessa muito a essa questão de tecnologia, digitalização, né? A não ser o meu banco, que eu faço tudo pelo aplicativo, as outras coisas eu era bem avessas. E esse período, realmente, eu saí baixando todas as lojas, aquelas que eu tenho afinidade, baixando as lojas para fazer compra pelo e-commerce, né? Pelo mercado online. Mas existe sim claro que a maioria das pessoas, 80%, eu acredito que sim, já se tornou digital. Mas uma forma de atingir esse público que ainda não nesse período de pandemia, eu sugiro o rádio. Acho que está mais próximo da gente, né? Não tem como a gente deixar de escutar aquele que não tem acesso à internet ou a qualquer outra mídia social, seja o que for. Eu acredito que está na TV, que é uma coisa bem mais cara, que não está, geralmente quem faz meios pela TV são empresas maiores, mas a rádio vai fazer muita diferença nesse momento também, tá? No momento, eu acredito sendo esse, porque nenhum outro a gente não está podendo sair de casa, então... Mas assim, você, empreendedor, empresário que ainda não está no meio digital... Está na hora de você entrar, porque embora a internet, a gente sim tem que pensar nessa minoria que ainda não está, mas nesse período, o rádio, fazer uma propaganda no rádio é muito caro. Há uns anos atrás, a gente foi tentar fazer uma vinculação e tal na rádio, e isso era muito caro, 7 dias, 2.000 e poucos reais. Então, assim...
caro, né, para o Itaú, mas eu falo que é caro para um Itaú. empreendedor local, né? Então, veja-se por isso. Quando você coloca mídias na internet, quando você faz o seu marketing na internet, pelo Instagram você não paga nada. Então, tem meios que você pode fazer seu marketing sem você gastar nada, de forma gratuita. Até pelo WhatsApp, que é uma forma E também. está no bolso do cliente, né? É. Você Então, já vai ficar ali essa em contato pergunta ela é direto. boa, né? Mas lembrando que agora é a hora de você se tornar digital, tá bom? É verdade. E aí eu lembro também desse esforço que eu também estou fazendo, né? Porque quem me conhece sabe que eu não sou tão afeito às tecnologias, a estar frequentando constantemente as redes sociais, mas se é a necessidade para o trabalho, se é a necessidade para estar em contato com a família, inclusive, que a gente se coloque e nós precisamos andar para frente. Se a mudança está nos propondo isso, Exatamente. se a atual realidade está nos exigindo isso, não cabe que a gente fique lá de braços cruzados e dizer, não, que o mundo volte a ser o que era. Não vai voltar. Infelizmente não vai voltar. E é necessário que a gente tenha essa disposição de se ajustar ao mundo. Exatamente, muito bem, foi bem pontual, isso mesmo. Até porque, gente, a tecnologia artificial vai revolucionar. Então, agora é só o começo. Aquilo que a gente achava que ainda ia demorar muito a acontecer, já está batendo na sua porta. Quem achava que ia ter uma demanda tão grande de home office, né? Na faculdade, vocês, professores, têm que estar fazendo uma aula dentro de casa, né? EAD. Então, assim, a ideia é que seja, sim, cada vez mais digital e a tecnologia venha ajudar a somar, a melhorar, principalmente nas relações empresa e consumidor. É verdade. E aí eu lembro também de, por exemplo, em 2017, eu trabalhei como consultor de uma pessoa que estava com um curso online. Darley Oliveira, ele dá aula de Libras, e tem esse curso online, e eu comecei a trabalhar com ele, e a gente estruturou a empresa dele, ele cresceu a ponto de precisar mudar, e foi para Minas Gerais, levou uma parte da equipe, e lá se estabelece e continua com muito sucesso no negócio. Nesse momento, me foi também sugerido por algumas pessoas que eu começasse um negócio online também, que eu começasse um curso online. E aí, por causa dessa minha defensiva e até eu vou dizer uma suposta timidez, eu preferi não ingressar nessa situação. Mas, fazendo um prospecto do dia de hoje, observe, às 8 horas da manhã, eu estava fazendo uma aula online, repondo uma aula que durante a semana não foi possível e estava com a aula online. Assim que a gente terminou a aula online, eu fui participar de uma reunião online com os professores, todos os professores da instituição. E aí a reunião, eu entrei, já era 10h30 para 11 e foi até 12h30 aproximadamente. Terminou a reunião. Agora, mais uma vez, a gente está aqui na live, também online, fazendo esse trabalho. Então, e daqui a pouco eu vou ligar para minha mãe para saber como é que ela está, vou falar com meus irmãos e participar do grupo de oração lá da comunidade que eu frequento, e tudo isso de modo online. Não tem como a gente fugir. É uma necessidade não só do mundo, mas uma necessidade do indivíduo, porque o ser humano é um ser sociável. E para que a gente esteja em sociedade, se não for no núcleo familiar, a maior parte vai ser assim, sim, vai ser pelo meio online. Exato. Lembrando que você já falou super bem sobre tudo isso, mas o importante é que nesse momento mesmo, em que haverá essas mudanças para a tecnologia e a gente não vai fugir disso, que a gente se adapte, né? E eu já ouvi muito falar assim, se adapte ou morra, né? E vai ser bem isso mesmo. Ou você vai se adaptar a elas, ou o seu negócio vai morrer, ou você vai ficar afadado
a um desligamento, ou seja o que for, né? Cada vez mais a gente vai ter que estar nesse meio online. Sim. É verdade. Então, Elaine, nós já estamos concluindo o nosso momento. Eu gostaria que você fizesse suas observações, suas considerações finais. E já agradeço pela sua disposição, pela sua pronta colocação à disposição para a gente fazer essa live. Desejo muito sucesso para você. Desejo que todos os seus sonhos se realizem. Tenha um bom final de semana. Muito obrigado. E aí o espaço para que você possa fazer suas considerações finais. Tá. Também quero agradecer, gente. Obrigado por todos que estiveram na live, já saíram, que estão aqui até o final. Muito obrigado, né? Esse espaço que a Uninasal está fazendo também é uma maneira de aproximar o aluno ao conhecimento, a entender, a pesquisar mais. Eu espero que tudo que a gente falou leve os alunos a buscarem mais sobre o tema e estarem mais atentos a isso. As empresas hoje, e nós, aspirantes a administradores, a gente deve estar atento a essas mudanças. Todo dia estar analisando, vendo o jornal, vendo o que mudou, se amanhã vai acabar a quarentena, como que vai acontecer, né? Quais são as primeiras lojas a abrir. Então, tudo isso o empresário deve estar atento na hora que for criar uma estratégia de marketing, né? A gente acabou não falando sobre marketing, que não é só propaganda e não é só venda, né? São estratégias para se alcançar, ou se conquistar cliente, ou fidelizar. Tudo isso faz parte do marketing. E assim, pegando do tudo que a gente falou, é importante que você que ainda não está no meio digital esteja, vá atrás de uma plataforma, né? Esteja sempre presente, faça live, assim como a gente está fazendo, explicando, mostrando um pouco sobre o seu trabalho, qual a sua responsabilidade da sua empresa, procurando marketing de conteúdo, falar bem sobre o coronavírus ou associar o coronavírus ao que você vende. E não esquecer que não é porque você está fechado ou não está trabalhando, né? Isso falando como empresa. Você não vai focar no marketing e esquecer que isso é muito importante, tá? Ainda mais agora, foque principalmente nas mídias sociais. E assim, o que eu quero dizer no final é bem simples, mas é um ditado que todo mundo fala, aquele que não é visto, não é lembrado. Então, por isso é importante reforçar a sua marca, a sua empresa, sempre, né? Seja com ações simples ou não, né? Mas é importante que você esteja lá fazendo o marketing. E nesse momento também é ideal que, não é, porque a gente até comentou sobre isso em uma outra sugestão que eu dou, estar atento aos vizinhos, aos concorrentes, né? Fazer parcerias para que todos saiam ganhando nesse momento, né? Acho que o importante agora é a gente se unir, buscar soluções, assim como a gente está, eu e você disponibilizamos um tempo para a gente estar nessa live ajudando aos empresários ou dando ideias para os alunos, para que passe por esse momento sem muitos prejuízos, né? Que a gente possa logo passar por isso e voltar ao normal, aquele normal que não vai ser o normal, né? Então, assim... O novo normal. O novo normal. Então, assim, quem tiver perguntas, você quer logo encerrar ou não? Mas, assim... Não, vamos ver se alguém tem alguma observação, alguma colocação, né? Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, né? Ou dicas, também me deixo à disposição, que o meu Instagram é @elaine_admarqueteira. Também, se quiser conversar comigo, também posso ajudar quando eu puder, eu respondo de dicas de alguma coisa que ficou, alguma dúvida que tenha ficado no ar, pode falar comigo também. E nesse momento é o momento a gente está se ajudando, né, professor? Porque
que a gente quer é que todo mundo saia bem e todo mundo fique bem nesse momento. E claro, com saúde, né? Então, sim, saúde. Um beijo. Pelo visto, não tem perguntas, mas eu quero agradecer novamente a Nassau, a coordenadora do curso de administração, pelo convite. Estou muito feliz. Foi muito bom, professor, compartilhar isso com você, essa live com você. Desde o começo, quando a gente teve aquela nossa primeira aula, eu já lhe achei top, fantástico, top da galáxia. Obrigado. E assim, vamos pensar naquela ideia da gente fazer o podcast futuro, a gente fazer alguma coisa juntos. E o que precisar, pode contar comigo, tá bom? Tá bom, Elaine, muito obrigado. Foi, de fato, muito engrandecedor, eu acredito. Para mim foi também transformador, como eu estou falando. Eu era muito avesso a essa situação, eu gosto mais da vida analógica, mas é uma necessidade que a gente está se encontrando e a gente precisa enfrentar esses desafios de frente, em pé, seguindo sem medo, buscando compreender a realidade que a gente está inserido para que a gente possa, de fato, entrar com mais convicção no que a gente está fazendo, né? Que a gente se planeje. Foi uma semana de algumas reuniões que nós tivemos também para nos planejarmos, para evitar qualquer situação de improviso, porque o improviso é a base do insucesso. Então, que a gente tenha em mente essa ideia de seguir a nossa missão, de ser firme com os nossos valores e o respeito ao próximo. Agradeço demais, Elaine, a toda a sua disposição, todas as conversas que nós tivemos durante a semana. Agradeço a confiança da Uninassal de ter aberto o espaço e ter me permitido conduzir esse momento. E agradeço mais ainda a cada um que esteve aqui participando em algum momento, colocando suas observações, e aos que até agora estão conosco. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, fiquem em paz e obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.